Revelado, o incrível desastre oculto de Pearl Harbor que transformou a história da Segunda Guerra era um quente dia de verão em São Paulo e João, um operário da construção civil de 35 anos, estava mais uma vez lutando contra a realidade cruel de sua vida. Ele sonhava em proporcionar um futuro melhor para sua esposa, Maria, e seus 2 filhos, longe das preocupações financeiras que o atormentavam. Enquanto batia o martelo e misturava cimento, pensava na herança que havia recebido de seu pai, um veterano da Segunda Guerra. A honestidade, o respeito e a luta por um amanhã digno sempre foram os princípios que moldaram sua vida. No entanto, a desigualdade o seguia como uma sombra. Trabalhando em reformas de prédios que abrigavam esperanças e sonhos, João observava sua vizinhança se deteriorar dia após dia, sem oportunidades à vista. Ele guardava um antigo baú herdado de seu avô em casa, mas nunca se atreveu a abri-lo. Um dia, a curiosidade venceu a preguiça. Ao desenterrar o baú de madeira, o coração de João disparou. Dentro, cartas e fotos revelavam um passado extraordinário. Seu avô havia sido um dos soldados brasileiros em uma missão secreta em Pearl Harbor, um relato heróico que poderia transformar a história de sua família. A emoção tomou conta dele. Essa revelação acendeu uma chama dentro de João, que agora sentia o peso de uma história que não queria ser esquecida. Ao compartilhar a descoberta com Maria, o clima esquentou. Ela, preocupada com o futuro da família, perguntou: "Você vai arriscar tudo por um passado que nem sabemos se é verdade?" A frustração no olhar dela era visível, e a tensão pairava entre eles. João sentiu o peito apertar. Sua busca por reconhecimento parecia, a seu ver, um ato nobre, mas para Maria, uma imprudência. Desesperado por mudanças, João tomou uma decisão arriscada. Ele se envolveu com um comércio ilegal, acreditando que a solução rápida resolveria os problemas financeiros que o cercavam. Mas logo a ética que seu pai lhe ensinara começou a pesar na consciência. O brilho de uma solução rápida ofuscava o verdadeiro valor do esforço honesto e da luta coletiva. Nesse turbilhão de emoções, ele se via refletindo sobre suas ambições e o que realmente significava ser um homem de bem, para sua família e para a comunidade. E em meio ao caos, a solidariedade de seus vizinhos surgiu como um sopro de esperança. Ele decidiu organizar um mutirão para reerguer a velha escola comunitária, um símbolo de união que tinha sido esquecida. Convocou todos os vizinhos, mostrando que as histórias ocultas sobre brasileiros heróis ainda poderiam oferecer esperança em tempos difíceis. À medida que as paredes começaram a ser erguidas, antigos ressentimentos foram dissolvendo-se, dando espaço para um perdão necessário. Mas o sentimento de realização foi brusco e interrompido quando líderes comunitários aparecerem, questionando as intenções verdadeiras por trás do mutirão. "Você está fazendo isso por você mesmo ou realmente se importa com a nossa escola?" A pergunta atingiu João como um soco no estômago. As vozes de sua família, o legado do avô e a pressão da comunidade ecoaram em sua mente. Uma dúvida amarga começou a brotar. Até que ponto ele estaria disposto a ir para proteger sua história e garantir um futuro melhor para sua família? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com estas palavras ainda ecoando, João mergulhou na construção da escola, mas agora lutava também contra suas ambições pessoais e a responsabilidade coletiva. Olhando para o futuro, ele se perguntava se a luta pela memória de seu avô poderia, de fato, alimentar a chama que todos precisavam para resgatar não apenas a escola, mas a dignidade perdida de sua comunidade. A luta estava apenas começando, e o que ele descobriria sobre si mesmo ainda estava por vir. João sentia a adrenalina correr em suas veias enquanto erguiam as paredes da escola. O barulho de vozes animadas e ferramentas batendo ecoava ao redor. Havia algo contagiante na energia coletiva, uma determinação palpável a cada golpe de martelo. Ele olhou para os rostos familiares, seus vizinhos que deixaram suas preocupações de lado para construir, juntos, um pedaço de esperança. Os olhos de Maria, entretanto, ainda refletiam uma dúvida inabalável. Naquela tarde quente, ela se aproximou dele, puxando-o de lado, longe da agitação. "João, eu entendo que você quer fazer algo grande, mas e se você estiver colocando tudo em risco? Nossos filhos precisam de você aqui e agora." O desespero em sua voz era um lembrete cruel da luta cotidiana que enfrentavam.
João sentiu o peso das palavras dela, uma balança equilibrando sonhos e responsabilidades. Mas o desejo de honrar a memória de seu avô puxava, uma força irresistível. Maria, eu só preciso de tempo. Tempo para mostrar que essa escola pode ser o começo de uma nova vida para todos nós. Respondeu, tentando transparecer confiança. Os dias passaram, e cada passo dado na reconstrução era um lembrete de que mudanças eram possíveis. As crianças começaram a aparecer, curiosas e animadas, fascinadas pelas histórias que João contava sobre os feitos heróicos de seu avô. A figura do avô, um bravo soldado em Pearl Harbor, tornou-se um símbolo de resiliência e esperança. Agora, sair da sombra do passado parecia mais que um sonho distante. Mas as nuvens da desconfiança permaneciam. Em uma manhã cinzenta, um grupo de homens que João conhecera do comércio ilegal apareceu. Olharam-no com desprezo e uma inquietante frieza. Você realmente acha que pode fazer isso? O que você está construindo não é real, é só um sonho em um mundo quebrado. Um deles disparou, fazendo o coração de João disparar de raiva e medo. Ele não podia esquecer as vozes da comunidade pedindo respostas sobre suas intenções. Aquela crítica era um golpe certeiro, mas João não estava mais sozinho. Ele viu as crianças brincando nos entornos da nova escola. O sorriso delas era um sinal. Era possível. Ele precisava seguir em frente. Decidido a enfrentar a situação, João organizou uma reunião com a comunidade no dia seguinte. O céu estava coberto, mas seu espírito era luminoso. Os moradores se aglomeraram, com expressões misturadas de expectativa e ceticismo. O cheiro da terra molhada e o murmúrio distante de crianças brincando criavam um contraste ao clima tenso. Eu não sou um herói, começou João, nervoso, mas firme. Sou apenas um homem comum que deseja deixar um legado, tanto para meus filhos quanto para os filhos de vocês. Estou aqui para que possamos construir, juntos, um futuro melhor. Conforme falava sobre o que aprendeu do avô e a força da comunidade, sentiu as energias mudarem. As vozes que antes questionavam agora murmuravam palavras de apoio. Um homem levantou a mão e com a voz grave perguntou: os mesmos valores de justiça e luta que você fala, como vamos garantir que sejam respeitados daqui para frente? Como podemos confiar em você? João engoliu seco. Essa e outras questões poderiam mudá-lo mais do que ele imaginava. Ele não podia mais se esconder atrás das velhas histórias, estava em jogo o futuro da família, e também aquele da comunidade. Agora, enquanto o sol começava a se pôr, uma nova determinação ardia nele. Era hora de desenterrar não apenas os fantasmas de seu passado, mas também o potencial que vivia em seu coração. E assim, ele fez uma promessa silenciosa àquela pequena multidão, enquanto um tímido sorriso surgia em seus lábios. Mas o que ele não sabia era que um antigo inimigo estava prestes a ameaçar o que ele mais amava. O que acontecerá quando o passado encontrar também seu caminho indesejado na vida de João? A manhã chegou carregada de tensão, como se o céu tivesse absorvido o peso das incertezas do dia anterior. João se preparou como um lutador antes da batalha, tentando não pensar na sombra que pairava sobre sua construção e sobre sua vida. Enquanto caminhava em direção ao local da escola, a visão do lugar em que tanto trabalhará aquecia seu coração. Ele se lembrou das risadas das crianças e dos sonhos que começavam a tomar forma nas paredes que erguia. Maria estava lá, sua expressão um misto de apoio e preocupação. João, não podemos ignorar os avisos. Aqueles homens, ela hesitou, buscando as palavras. Eles não vão desistir fácil. Temos que nos proteger. Ele a olhou nos olhos, tentando transmitir segurança. Maria, eu entendo. Mas se recuarmos agora, deixamos que o medo vença. Precisamos mostrar que somos mais fortes juntos. As pernas dela tremiam, mas ela sentiu, percebendo que a chama de esperança em João estava acesa, ainda que frágil. Ao redor, os moradores chegaram aos poucos, e o murmúrio de vozes começou a subir. O ar estava carregado de expectativas e desconfianças. João se colocou à frente de todos, sentindo o peso de cada olhar fixo nele. Hoje vamos dar um passo em direção ao que podemos construir, ao que podemos ser. A expressão dele era firme, mas a insegurança sob a superfície pulava de um lugar escondido em seu peito. Não é apenas sobre a escola. É sobre a confiança que podemos renovar entre nós. Empolgação e dúvidas dançavam entre a multidão. As mãos se uniram e as crianças começaram a cantar, um ato de pureza que acalmou um pouco a tensão. O som das vozes infantis ecoava como um bálsamo. Quando a música parou, o silêncio pesado se arrastou. Isso foi até que um homem do grupo dos céticos, um dos que ameaçaram João, levantou-se novamente. E se falharmos? E se sua promessa se transformar em nada? O que você vai nos dizer quando a esperança que você acena se desmanchar no ar?
As palavras eram como pedras atiradas com intenção. João sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que cada pergunta deveria ser respondida com sinceridade. Então eu serei o primeiro a assumir a responsabilidade. Não sou perfeito, e eu não tenho todas as respostas, mas vou lutar por vocês, como meus avós lutaram por nosso país. Ao ouvir o tom de determinação em sua voz, uma nova onda de murmúrios percorreu a multidão. Alguns ainda duvidavam, mas outros pareciam enxergar um vislumbre de esperança. Maria, ao seu lado, podia sentir sua força crescendo à medida que ele falava. O que ninguém esperava era que do outro lado da rua, um carro escuro parasse lentamente. Uma figura conhecida, mas temida, saiu do veículo. O homem alto e robusto, conhecido por seus negócios obscuros na região, olhou em direção à escola, com um sorriso que revelava tanto malícia quanto poder. Seus olhos penetrantes estavam fixos em João, e ele parecia satisfeito ao ver a agitação no ar. Isso não vai acabar bem, murmurou Maria, sem tirar os olhos do homem que se aproximava. Vamos enfrentar isso juntos, respondeu João, incapaz de permitir que o medo se instalasse novamente. Ele girou o corpo para enfrentar a multidão, respirando fundo. Precisamos conversar com esse homem e mostrar que não aceitaremos ameaças para destruir o que estamos construindo. Esta escola é um símbolo de luta. Mas naquele instante, o barulho que se formava ao fundo tomou forma, e a tensão no ar se transformou em uma tempestade. A comunidade observava, inquieta e tensa, e ao mesmo tempo, sentia que o futuro de todos se desenrolaria nas próximas horas. João sabia que a batalha não seria apenas física, mas também emocional. Estava determinado a proteger não só seus sonhos, mas aqueles que estavam ao seu lado. A pergunta que ecoava no fundo da mente de João marcava o tom de uma nova inquietação. Estaria ele disposto a sacrificar tudo pelo que acreditava? Um novo confronto se aproximava, e uma verdade escondida estava prestes a ser revelada. Qual seria o preço que ele pagaria por sua determinação? O homem se aproximava com passos largos e firmes, cada um deles soando como um aviso. João podia sentir os olhos da multidão pregados em sua figura. A maioria estava paralisada entre a expectativa e o medo, enquanto outros começaram a dar passos para trás, querendo se afastar do perigo iminente. A atmosfera estava elétrica, e ele estava no centro de tudo. João, o que você vai fazer? Maria perguntou, seu rosto pálido cheio de preocupação. As mãos dela tremiam, mas ele conseguiu sentir sua determinação pulsar sob a superfície. Falar, disse João, sua voz firme, mas com um leve tremor. É hora de mostrar a ele que não vamos ceder. O homem parou diante do grupo, uma sombra imensa em cima deles. Seus olhos escuros e calculadores contrabalançavam o sorriso que revelava uma aceitação marota. Então você é o famoso João, o sonhador que acha que pode mudar tudo isso. A risada dele ecoou grossa e desdenhosa. Acha mesmo que algumas cantorias de crianças e promessas vazias são suficientes para fazer isso? João sentiu um calafrio. O homem, com um simples tom de voz, escavou as inseguranças que ele tentava esconder. A multidão murmurou, e as esperanças pareciam oscilar como um barco balançando em mar agitado. Ele precisava responder, precisava fazer algo que os unisse, que os deixasse acreditar mais uma vez. Ao contrário do que você pensa, eu não sou um sonhador sozinho, João começou, a voz crescendo com força. Essa não é apenas a minha luta. Esta é a luta da comunidade. Estamos aqui para nos apoiar, para construir algo maior do que nós mesmos. Mas o homem sorriu desdenhoso enquanto balançava a cabeça. E o que você pode fazer? Você quer que eles acreditem que essa escola vale a pena? Posso garantir que isso aqui será um enorme fracasso. E se você continuar neste caminho, vou garantir que a pressão seja insuportável. O povo estava em silêncio, a tensão era palpável. Os rostos de alguns mostravam aterrorizados a consequência do confronto que se desenrolava. João sentiu o peso e, diante daquela pressão, a determinação ardia em seu interior. Ele olhou para Maria, depois para os outros. O que vocês acham? O que queremos construir aqui? A resposta foi um só coro de vozes, uma crença coletiva, uma escola, um futuro. A energia que começou a brotar fez com que o homem recuasse um pouco, como se a força da comunidade o estivesse afetando. Mesmo assim, ele não se intimidou. Quão longa é a sua resistência? Ele provocou-o com um sorriso que revelava os dentes. Acredita mesmo que conseguirão sustentá-la? Todos aqui têm suas vidas, suas famílias. O que farão quando eu puxar o tapete debaixo dos pés de vocês? João ainda estava decidido. O que quer que você faça, não vai mudar quem estamos tentando ser. Essas crianças vão ter a escola delas, e enquanto eu respirar, vou lutar por isso. O homem inclinou a cabeça, pareceria quase que interessado, mas seus olhos lambeavam risos malignos.
Cuidado com o que deseja, João. Às vezes, vencer o batalha expõe a você uma guerra muito maior. Ele voltou-se e começou a se afastar, mas antes de entrar em seu carro, lançou uma última frase que ecoou no ar. Vejo você em breve. Maria pegou o braço de João, seus olhos marejados. O que ele quer dizer com isso? Ele não vai parar, vai? João sentiu o coração disparar. A sensação de que a batalha apenas começara o atingiu como um soco. Mas no fundo dele, havia uma pequena chama que ainda queimava. Não sei o que virá a seguir, mas nós temos que nos preparar. Temos que nos unir. Enquanto a multidão começava a desesperar, uma aura de incerteza tomou conta. O que João não sabia era que a real batalha estava apenas prestes a começar, e segredos enterrados dentro da comunidade estavam prontos para emergir. O que a comunidade achava que eram apenas incertezas logo se revelaria como uma nova forma de resistência. E uma pergunta se formou na mente de João. O que mais eles não sabem sobre aqueles que estão ao seu redor? A resposta poderia definir não apenas a luta pela escola, mas a vida de todos ali. As semanas seguintes foram um misto de esperança e tensão latente. A tentativa de João de manter a chama da luta acesa estava constantemente sendo testada. A cada manhã, ele se reunia com um grupo pequeno no centro comunitário, onde as vozes ainda ecoavam a determinação de um futuro melhor. Porém, após aquele dia fatídico, a sombra do homem que ameaçava a comunidade parecia crescida, como um lobo à espreita. Maria se tornará uma aliada preciosa. Ela estava lá com seus olhos brilhando de coragem, como se cada palavra de incentivo trouxesse mais força para João. Precisamos agendar uma reunião maior, envolver mais pessoas, ela sugeriu certa manhã. Se a escola é nossa meta, precisamos mostrar que estamos prontos para lutar por ela. Junto com um grupo de amigos, eles começaram a organizar um encontro na Praça Central. A ideia era simples: juntar a comunidade, compartilhar ideias, lançar luz sobre os medos e inseguranças que a todos assombravam. Faltando poucos dias para o evento, a animação foi crescendo, mas a incerteza também pairava no ar como um nevoeiro. Na noite da reunião, a praça estava cheia. Pessoas de todas as idades se reuniam, ou talvez estavam ali por um fio de esperança, ou apenas por curiosidade. João subiu em um banco, seu coração martelando dentro do peito. Ele olhou ao redor e viu expressões de expectativa e ansiedade. Estamos aqui porque acreditamos em algo, ele começou. Não se trata apenas de construir uma escola, trata-se de sonhar juntos. Essa é uma oportunidade de mostrarmos que somos mais fortes unidos do que separados por medo. O ambiente estava fervendo e as palavras de João tocaram nos corações. Um homem idoso que nunca antes se pronunciara levantou a mão. Você não tem ideia do quanto já perdemos. O que podemos fazer realmente, João? A pergunta ecoou na multidão e o silêncio se seguiu, pesando como uma tempestade iminente. João respirou fundo. Nós podemos nos ajudar. As habilidades e os talentos de cada um de vocês são vitais. Precisamos criar um comitê, planejar, arrecadar fundos. Precisamos de vozes que lutem. Ele falava, mas no fundo, uma sombra se abatia sobre seus pensamentos. E se não fosse o suficiente? E se as palavras soassem vazias, como o homem havia profetizado? Uma jovem se levantou, firmando o olhar. Eu faço parte do grupo de teatro da escola. Podemos organizar um espetáculo beneficente. As ideias começaram a fluir, e a conversa tomou um novo rumo. Cada proposta iluminava a sala, trazendo nova expectativa. Entretanto, na calada da noite, enquanto o grupo se dispersava, João sentiu um arrepio na espinha. O homem que havia desafiado seus sonhos, seu sorriso sarcástico, ainda estava à espreita. O que ele faria a seguir? Na noite seguinte, enquanto esboçava os planos para o grande evento, uma batida na porta o fez sobressaltar. Ao abrir, deu de cara com Fernando, um amigo de infância que havia se afastado. João, precisamos conversar. O que eu sei pode fazer toda a diferença agora. O coração de João acelerou. Era o que ele precisava, mais informações sobre o homem misterioso, sobre o que estava por trás daquela aparente ameaça. Mas o que Fernando tinha para dizer poderia ser o que ele menos esperava, a verdade que um dia poderia mudar tudo. O que você descobriu? João perguntou, um misto de ansiedade e curiosidade preenchendo o ar. Fernando olhou para os lados como se temesse ser ouvido. É sobre o passado, coisas que estão escondidas. Precisamos falar a sós. E com isso João sentiu que o chão sob seus pés se movia. O que seria tão impactante que eles precisavam se afastar do olhar da comunidade? A revelação estava prestes a explodir em sua vida e na luta que eles conduziam. Espero que não seja o que estou pensando, João murmurou, enquanto os dois desapareciam na escuridão da noite. Uma revelação podia mudar tudo, e ele só podia esperar que fosse para melhor.
Fernando puxou João para uma viela escura e estreita, longe de olhares curiosos. O velho amigo estava visivelmente nervoso, passando a mão pela cabeça como se tentasse colocar os pensamentos em ordem. João não sabia se era a tensão do momento ou o peso do que estava prestes a ouvir, mas seu estômago se contorcia. João, você lembra do que aconteceu na última eleição? O que aquele homem disse sobre a escola? Fernando começou sua voz baixa e hesitante. João assentiu, já intuindo o que viria. Ele não estava apenas falando. Ele tem um passado na política que ninguém conhece. As conexões dele podem ser muito mais profundas do que pensamos. Como assim? O que você quer dizer com isso? João perguntou, a inquietação crescendo dentro dele. Eu andei investigando. Ninguém liga, mas ele já esteve em cargos importantes. Projetou a cidade de um jeito que não é bom. Se ele quer acabar com a escola, é porque isso faz parte de um plano maior. Ele não está sozinho, João. Ele tem gente por trás. As palavras de Fernando atingiram João como um soco no estômago. O que deveria ser uma luta local agora se tornava uma batalha contra forças ocultas e interesses escusos. Precisamos expor isso. Contar para a comunidade. Se as pessoas souberem. Não. Espere. Fernando interrompeu, olhando ao redor apressado. Se você falar agora pode levar a consequências que não podemos prever. Ele tem aliados que não hesitarão em silenciar a oposição. João se sentou em um banco de madeira, sentindo seu coração acelerar. Essa nova informação mudava tudo. Aquela luta pela escola não era apenas um sonho, mas um campo de batalha contra um adversário temido. Ele percebeu que o que tinham pela frente era muito maior do que ele havia imaginado. Então o que fazemos? A voz de João tremia um pouco. Como podemos lutar contra isso? Fernando encarou João com seriedade. Primeiro, precisamos coletar provas. Eu tenho alguns contatos que podem ajudar com informações. Podemos fazer isso juntos, mas precisa ser no sigilo. E mais uma coisa, não podemos deixar o medo nos vencer. A comunidade precisa de você. Você é a voz que pode unir todos. Os olhos de João se iluminaram com determinação. Ele sabia que esse era um momento decisivo. Sim, precisamos ser cuidadosos, mas vamos agir. Vamos descobrir a verdade e trazer isso à luz. Enquanto os dois conversavam, uma ideia ia se formando na cabeça de João, uma forma de reunir informações sem alertar o homem que os ameaçava. Ele decidiu que usariam o espetáculo beneficente como uma fachada. Podemos usar isso para chamar pessoas para a praça novamente. E podemos, disfarçadamente, coletar mais informações. Fernando sorriu, percebendo que aquele espírito de luta não havia se apagado. Isso pode funcionar, mas precisamos de mais aliados. Não podemos fazer isso sozinhos. Naquela noite, o fogo da luta começou a arder mais forte dentro de João. Ele sabia que havia muito risco a ser corrido, mas a percepção de que estavam buscando a verdade era como um combustível que o mantinha vivo. As semanas de incerteza e medo finalmente estavam se transformando em um plano. No entanto, enquanto ele conversava com Fernando, um leve movimento atrás deles fez João se virar rapidamente. Seu coração disparou quando avistou uma sombra. Essa presença não anunciada estava prestes a se tornar um novo pesadelo. Fernando, tem alguém nos observando. A voz de João saiu quase em um sussurro. A tensão aumentou e a noite, que parecia promissora, começou a ficar carregada de um novo perigo. E na fração de segundos em que a insegurança se instalou, João percebeu que toda a sua coragem poderia ser testada em breve. Afinal, até onde estavam dispostos a ir por suas verdades? E mais importante, quem era essa sombra que se aproximava? João estava paralisado. Cada fibra do seu ser gritava para que ele se afastasse daquela sombra, mas não conseguia sair do lugar. O cheiro do medo pairava no ar, e a luz da lua filtrava-se pelas folhas altas das árvores, criando um cenário quase surreal. A figura à distância parecia esperar, observando cada movimento deles. Fernando percebeu a expressão aterrorizada de João, e fez um gesto para que ele se acalmasse. Fique tranquilo. Vamos apenas observar e ver o que acontece, ele sussurrou, a voz tensa como um fio prestes a estourar. Com um discreto movimento da cabeça, João inclinou-se um pouco para a frente, tentando ter uma visão melhor. O que ele viu fez seu sangue gelar. A sombra não era apenas uma figura qualquer. Era um homem robusto e de cara fechada, com um olhar que exalava a frieza de quem não tem escrúpulos. João não tinha certeza, mas havia algo de familiar naquele rosto. Quem é aquele? João murmurou, se esforçando para se lembrar. Fernando fez uma expressão de desânimo, como se já soubesse a resposta. É ele. O homem que está por trás de tudo isso, Fernando respondeu, quase sem fôlego. Precisamos sair daqui. Agora.
mas a palavra agora parecia estar longe demais quando a figura começou a se mover em direção a eles, decidido. João sentiu seu coração disparar novamente. Ele estava prestes a entrar de novo em uma situação que não sabia como contornar. Não podemos simplesmente ir embora. Ele nos viu. João insistiu. Calma, João. Escute, vamos dar um jeito de se misturar entre as sombras e desaparecer. Ele não deve nos ter visto claramente, Fernando disse, enquanto puxava João para trás de um arbusto denso. O homem avançou, seus passos pesados ecoando na quietude da noite. O calor do pânico encheu João à medida que ele se encolhia, tentando fazer-se pequeno, como se isso o tornasse invisível. O vulcão de emoções dentro dele erguia-se, a ira pela injustiça, o medo do confronto, e acima de tudo, uma sensação de quase desespero. Poderiam eles realmente lutar contra algo tão poderoso? Enquanto observavam, o homem parou e olhou ao redor, como se estivesse avaliando o ambiente. Nos olhos de João, a escuridão parecia se espelhar, e ele se perguntou uma vez mais sobre sua coragem. O que ele estava disposto a sacrificar por aquela escola? Por sua comunidade? E se tivesse que encarar esse homem cara a cara? Então, algo mudou. O homem deu meia volta e começou a andar na direção oposta. Os dois amigos deixaram escapar um suspiro coletivo de alívio, mas João não queria se descuidar. A adrenalina ainda pulsava em suas veias. Precisamos nos apressar. Fernando sussurrou, puxando João para fora do esconderijo. Vamos falar com alguns dos nossos contatos e planejar nosso próximo passo. Mas enquanto voltavam para o centro da cidade, uma sensação de inquietude permanecia. Era a primeira vez que João se sentia verdadeiramente impotente. Ele precisava de respostas, precisava de um plano, sentia que o tempo estava se esgotando. Quando finalmente chegaram ao ponto de encontro, um pequeno café onde seus amigos costumavam se reunir para discutir estratégias, João olhou para Fernando e disse: o que aconteceu esta noite foi só o começo. Ele sabe que estamos investigando, e isso significa que somos alvos. Como podemos nos proteger? Fernando olhou para ele, e os dois souberam que estavam prestes a encarar ventos ainda mais tempestuosos. Eles precisavam formar uma rede de aliados, mas ainda estavam incertos sobre quem poderiam confiar. Vamos fazer uma lista de pessoas que podemos conter amanhã, ele respondeu, já traçando rápidos planos na mente. Mas João sentia a urgência da situação. E se alguém já estiver sendo vigiado? O tempo está correndo, e a resistência deve começar logo antes que eles se movam contra nós. A determinação queimava como um fogo novo dentro de João. A luta estava apenas começando. E então ele se lembrou do espetáculo beneficente. As pessoas da comunidade estavam esperando, e o tempo para agir era agora. Vamos levantar a voz, Fernando. Vamos reunir a comunidade. Juntos somos mais fortes, e a verdade sempre encontrará um jeito de aparecer, João declarou, a esperança pulsando em seu coração. Mas até que ponto eles poderiam ir? E principalmente quem estaria disposto a ajudar na luta que se avizinhava? O café estava com uma atmosfera tumultuada, os murmúrios e risadas dos clientes contrastando com o peso da conversa entre João e Fernando. As mesas estavam repletas de jovens com olhares curiosos e expressões ansiosas, todos aguardando o próximo espetáculo que se aproximava. Mas para João, aquele ambiente leve parecia distante. A preocupação pulsava em sua mente como um tambor. Se vamos reunir a comunidade, precisamos ser claros sobre o que estamos enfrentando, Fernando disse, tomando um gole de café. Estamos lidando com um homem perigoso, e as pessoas precisam entender o risco. Sim, mas o medo não pode paralisar a gente. Precisamos trazê-los para o lado da luta. João respondeu, já visualizando como poderia articular aquele encontro. Enquanto traçavam estratégias, João não conseguia ignorar o que seu coração dizia. A comunidade precisava sentir a urgência daquela situação. Não era só uma questão de suas vidas, era a luta de todos. E por mais que tivesse medo, a adrenalina alimentava sua coragem. Eles eram mais do que amigos, eram aliados em uma batalha que ia além da compreensão de cada um. No dia seguinte, João e Fernando estavam em uma pequena praça, cercados por bancos e palmeiras que balançavam levemente com o vento. A reunião estava marcada para começar, mas a ansiedade pairava como uma nuvem. Eles tinham enviado mensagens e conseguido reunir um bom número de pessoas. Agora era a hora de agir. Ao começar a falar, João sentiu o olhar curioso da multidão. Ele apertou as mãos, tentando canalizar a energia de seus nervos. Obrigado a todos por estarem aqui. Hoje, não falamos apenas das festas que nossos filhos merecem. Falamos sobre nossas vidas, nossa comunidade. Algumas pessoas começaram a murmurar, mas João continuou, energizando-se com a presença deles.
Temos uma sombra sobre nossa escola, alguém que está tentando destruir tudo que construímos. Precisamos nos unir e lutar por aquilo que é nosso. Entre a multidão, alguns rostos se mostraram preocupados, outros afirmavam com a cabeça, incentivando-o a continuar. Era uma sensação intensa. João podia sentir a onda de determinação surgindo ao seu redor. Nossa voz é mais forte do que qualquer medo que possam nos impor. Juntos, somos um movimento. E juntos podemos vencer. Fernando, que estava ao seu lado, olhou para ele com um brilho de admiração nos olhos. A luta é justa. Nossas crianças merecem um futuro. As pessoas começaram a se agitar, empolgadas com as palavras de João. Isso era o que eles precisavam, um empurrãozinho, um motivo para se levantar. Então, antes que pudesse se controlar, uma mulher da plateia gritou: "E o que precisamos fazer? As ações começam aqui, agora. Vamos formar grupos, conversar, espalhar nossas vozes e mobilizar a cidade. Precisamos fazer barulho suficiente para que aquele homem e os que o apoiam saibam que não vamos recuar." João exclamou, sua voz firme, como se cada palavra se tornasse um compromisso. O clima na praça mudou instantaneamente, a determinação estava palpável, como uma energia elétrica no ar. Olhos se encontraram, conversas começaram, estratégias sendo planejadas em meio a fervorosos sussurros. João percebeu que sua visão estava se transformando em uma realidade. Porém, a euforia rapidamente foi interrompida quando uma figura conhecida surgiu à distância. Era o homem da noite anterior, observando tudo, um sorriso maligno tomando forma em seu rosto. João congelou. O que ele ainda não sabia era que aquela realidade estava prestes a se desdobrar em uma batalha muito maior do que eles poderiam imaginar. Uma nova onda de medo o invadiu, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele se acendeu. Não havia volta agora. O que vem a seguir pode ser ainda mais perigoso do que pensamos, João sussurrou para Fernando, sentindo a tensão aumentar. As palavras ficaram entaladas na garganta como um alerta. A luta realmente estava só começando, e uma tempestade estava a caminho. Um silêncio tenso se espalhou pela praça quando o homem começou a caminhar em direção a João e Fernando. Os sorrisos que antes iluminavam os rostos da multidão agora foram substituídos por expressão de preocupação e medo. O murmúrio que havia tomado conta do local se desfez, como se todos soubessem que aquele momento marcaria o início de algo aterrorizante. "Vocês estão fazendo um grande alarde por nada", a voz do homem ecoou, afiada como uma faca, enquanto se aproximava. "Esse discurso emocionado de vocês não vai mudar a realidade. O poder não se conquista com palavras bonitas." Ele parou a poucos passos de João, com o olhar fixo e um sorriso que não chegava aos olhos. O coração de João disparou. Ele sabia que o homem estava certo em muitos aspectos, mas algo dentro dele começou a ferver. "Não vamos nos calar. Essa comunidade é forte, e juntos podemos enfrentar qualquer desafio." Ele segurou firme o olhar do homem, tentando reunir forças em sua voz. Um senhor na multidão, alguém que sempre fora respeitado por sua sabedoria, levantou a mão. "E se ele estiver certo, João? E se não conseguimos fazer nada?" A pergunta reverberou entre as pessoas, e a dúvida começou a brotar como uma erva daninha. João respirou fundo, ciente de que aquele era o momento decisivo. "Se não fazemos nada, eles ganharão de qualquer maneira. Não é apenas o nosso futuro em jogo. É o de nossos filhos, é a segurança de toda a cidade. Precisamos nos unir, nos proteger." Ele passou a mão pelo cabelo, a tensão evidente em seu rosto. O homem riu, um riso que se transformou em um eco de deboche. "Proteger o quê? Um sonho? Essa união que você prega é frágil. Eu já vi isso acontecer antes. A esperança é um conceito lindo, João, mas na prática, é apenas uma ilusão que pode se desfazer com um simples toque." Mas enquanto os olhares apreensivos se fixavam em João, ele percebeu que a força da comunidade ainda pulsava ali. Algumas pessoas começaram a murmurar palavras de encorajamento, e a chama da luta voltou a brilhar, ainda que fraca. Fernando ao seu lado bateu uma mão forte em seu ombro. "Vamos mostrar a ele que estamos prontos para lutar. Não podemos deixar que ele nos derrube com palavras." João se virou para a multidão, o coração acelerado, e sentiu a urgência. "Nós somos mais fortes juntos. Olhem ao seu redor. Cada um de nós carrega uma parte da esperança deste lugar. Não deixaremos que um único homem destrua isso." As pessoas começaram a se animar novamente, gritos de apoio ressoando pela praça. João sentiu um frio na barriga ao perceber que a tensão aumentava, e que o verdadeiro embate estava prestes a começar. Mas entre as vozes de determinação, ele percebeu uma sombra se aproximando e alguém, o homem sorriu, dessa vez com um brilho maligno nos olhos. "Vocês acham que estão prontos?
O que vem a seguir será um verdadeiro teste de coragem, e vocês não estão preparados. Nesse instante, uma sirene distante soou, e um arrepio percorreu a multidão. João sentiu a intensidade da situação subir. Havia algo mais planejado, algo que poderia levar seu esforço ao chão. O que você quer dizer com isso? O tom de sua voz agora era forte, mas havia preocupação. O homem inclinou a cabeça, divertindo-se. A batalha começa em breve, e vocês não vão gostar das regras do jogo. A praça encheu-se de um silêncio gélido enquanto todos aguardavam a próxima jogada. João precisava ser rápido. Precisava agir antes que a próxima onda de medo os derrubasse novamente. Olhando para Fernando, um plano começou a se formar em sua mente. Não acabou. Isso está apenas começando, ele murmurou, sentindo a adrenalina correr em suas veias, a determinação ressurgindo, mas a dúvida ainda irta na atmosfera. Quais seriam os próximos passos nesse jogo perigoso? Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A ameaça do homem sombrio continuava pairando sobre a comunidade como uma nuvem escura. João percebeu que a luta pela escola não era apenas sobre os muros que queriam levantar, mas sobre resgatar a esperança e dignidade que todos ali perderam ao longo dos anos. Queria mostrar a todos que juntos podiam conquistar muito mais do que apenas um espaço físico para aprendizado. A cada reunião, a voz de João se fortalecia. Ele organizou a comunidade em grupos, propondo estratégias e levantando fundos através do espetáculo beneficente. As crianças se envolveram, cada uma trazendo sua arte e talento. O teatro tomou forma, e o burburinho na praça se transformou em entusiasmo. Mas algo lhe inquietava. Ele sabia que a qualquer momento o homem poderia agir para sabotar seus planos. Na véspera do espetáculo, João decidiu que precisava confrontar seus medos. Ele se encontrou com Fernando em um café tranquilo, longe dos olhares curiosos. Precisamos saber o que aquele homem tem planejado. Se soubermos por onde ele vai atacar, poderemos nos preparar, comentou João, mais preciso e focado do que nunca. Fernando concordou. Ele já está nervoso, isso é um sinal. Quanto mais perto do espetáculo chegarmos, mais ele vai tentar desestabilizar a gente. Vamos conseguir informações discretamente. No dia do evento, a praça estava cheia. O clima estava vibrante, mas a tensão ainda pairava no ar. João olhou para Maria, que estava nos bastidores, organizando os últimos detalhes. Os olhares das crianças brilhavam com expectativa, e um sorriso involuntário brotou em seu rosto ao ver o brilho da esperança refletido nos olhos delas. Mas então, no meio da animação, a figura do homem surgiu à distância, observando com um olhar penetrante. O coração de João disparou. Ele sabia que a batalha não seria apenas artística, seria psicológica e estratégica. A energia da comunidade começou a mudar de tom. Ele se levantou e subiu ao palco, a adrenalina correndo em suas veias. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para celebrar a nossa força, a nossa união, e o poder que temos juntos. A multidão aplaudiu, mas João sentiu a pressão no peito. Este é mais do que um espetáculo. É uma declaração de que não seremos derrubados por ninguém. As vozes de apoio ecoaram. As apresentações começaram, e as crianças brilharam no palco. Entre as danças e canções, João sentia seu coração palpitar de emoção, mas ao mesmo tempo a preocupação não o deixava. O homem não estava ali apenas para observar, ele queria provocar, minar a confiança da comunidade. E como se sua presença fosse uma provocação, João viu momentos de discrepâncias. Algumas crianças começaram a hesitar. O nervosismo estava claro e logo, um grito ecoou entre os espectadores. Ele está aqui! O homem! Alguém gritou, e a multidão silenciou abruptamente. O clima de tensão pairava no ar como um raio prestes a cair. João respirou fundo. Era a hora de ativar a força com a qual todos se uniram. Ele chamou a atenção de todos com um gesto. Estamos aqui juntos por uma razão. Hoje não estamos apenas aqui para nos divertir, mas para reafirmar que não teremos medo. Uma onda de ânimo se espalhou pela praça. A música voltou a tocar e as vozes das crianças se misturaram com os apelos de esperança dos adultos. O homem de braços cruzados, ao longe, olhou perplexo, e aos poucos, seu sorriso se desfez. Ele não podia romper aquele espírito coletivo. Quando as apresentações terminaram, o clímax da noite chegava. João se dirigiu à multidão novamente. Estamos juntos nessa luta, e hoje mostramos ao mundo que a esperança e a coragem não se abalam. O galpão inteiro encheu-se de aplausos, e finalmente o homem se afastou, incapaz de resistir ao poder de uma comunidade unida. Naquela noite, a sensação de união e força preencheu cada coração presente. João, ao lado de Maria e Fernando, sentiu-se aliviado. No entanto, sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando.
Eles teriam que ficar alertas, prontos para qualquer ataque que o homem estruturasse em sua mente. A batalha pela escola se tornaria a maior luta de suas vidas, mas a chama da vontade coletiva acesa naquela noite era mais forte do que qualquer ameaça. Ele percebeu que a verdadeira força vinha da comunidade, e que todos estavam prontos para lutar. João sorriu, um sorriso de quem já não tinha medo de confrontar o que estava por vir. A transformação estava em curso, e ele mal podia esperar para ver o que o futuro reservava para cada um deles. João sabia que estavam a apenas um passo de transformar não apenas a escola, mas toda a comunidade. A luta continua e, com isso, a certeza de que a verdadeira mudança vem de dentro. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que a voz da comunidade continue ecoando. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos construir um futuro melhor.